ainda nessa esteira do terrorismo, falando de toda a situação, ontem nós falamos a respeito da Operação Trapiche, da Polícia Federal, que, claro, foi deflagrada a operação e, lógico, 2 pessoas foram detidas e 12 mandatos foram cumpridos. Vamos às informações que vêm da Agência Brasil. Operação Trapiche, a Polícia Federal cumpre 12 mandatos e efetua 2 prisões. Durante a ação, policiais federais prenderam 2 pessoas em caráter temporário e cumpriram cumprimento a 12 mandatos de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais associados aos investigados. Os mandatos foram cumpridos em Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal. Segundo a PF, os alvos da investigação são suspeitos de integrar organizações terroristas e de realizar atos preparatórios de terrorismo. Já de acordo com a Justiça Federal em Minas Gerais, que expediu os mandatos judiciais, as investigações da própria Polícia Federal concluíram que a organização em questão seria um grupo islâmico Hezbollah. Criado em 1982, durante a Guerra Civil Libanesa, o Hezbollah buscava expulsar as tropas israelenses de outros países do território libanês. Com o passar dos anos, além de atuar militantemente, o grupo passou a disputar espaço político, participando de eleições gerais. Hoje, o grupo tem membros eleitos no parlamento libanês e também chefiando ministérios. Apesar disso, vários países classificam como organização terrorista, a exemplo dos Estados Unidos, Reino Unido, entre outros. Cooperação. Enquanto investigava suspeitos, a Polícia Federal recebeu informações de órgãos de inteligência de outros países, como o Federal Bureau of Investigation, o FBI, dos Estados Unidos, e o Mossad, de Israel. Segundo a Polícia Federal, ainda não é possível fazer conclusões sobre as investigações no âmbito da operação. A Polícia Federal ressalta que o inquérito apura fatos de forma imparcial e isenta, buscando a verdade real, sempre segundo a legislação brasileira e os acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Cabe exclusivamente às instituições brasileiras definir os encaminhamentos e conclusões sobre fatos investigados em território nacional. Não se pode antecipar conclusões sobre os resultados da investigação, que seguem em seu ritmo de acordo com a lei brasileira, destaca a nota. Balanço da ação. 7 mandatos em Minas Gerais de busca e apreensão cumpridos, 3 mandatos de busca e apreensão cumpridos no Distrito Federal, 1 mandato de busca e apreensão e 2 mandatos de prisão temporária cumpridos em São Paulo. As informações são da Agência Brasil. Antes de mais nada, Dino está aí, o ministro, né, tá aí da Justiça, né, e Segurança está aí falando essa questão de que Netanyahu falou que o Mossad ajudou, que na verdade a Polícia Federal está encaminhando. A discussão não é essa mais, né? Eu acho que todo mundo sabe da competência e de todo o que foi feito pela Polícia Federal e da envergadura moral e de transparência que ela tem e exerce. Não para dúvida sobre isso. O que todo mundo quer saber é o seguinte: Hezbollah estava aqui? Ou não? Ou não? O que está acontecendo? O povo brasileiro tem direito de saber. E se estava aqui, quem são os envolvidos? Qual é a ramificação disso? Afinal de contas, esse é um Brasil que é o país que atende todo mundo, tanto palestinos quanto israelenses. E quem eram os alvos? Então isso tem que ficar claro. E não colocar uma cortina de fumaça dizendo que o Mossad não ajudou, o FBI não ajudou. Polícia Federal prendeu, está investigando, e aí? Vamos trazer luz aos fatos. A gente quer saber de fato o que está acontecendo. Senhora, senhor. Você quer falar? Sim. Please. Preocupante. Porque a gente fica meio sem saber se é verdade, se não é verdade, ou se é só onde a fumaça, fogo, a origem disso. A gente não tem nenhuma informação contundente acerca dessa operação, né? Simplesmente foi lançada, cadê os estudos, se é Hezbollah, se dá, porque é muito preocupante, né? É preocupante vir esses grupos, né, considerados aí... Terrorismo aqui no... É pleno terrorismo. O Brasil é um país que eu entendo que seja de fácil acesso, né? Então, por isso que eu acho que é preocupante nesse sentido mesmo, principalmente agora com essas saídas de Israel, enfim, tudo isso me preocupa bastante. Muito se fala nessa questão de que haveria um atentado contra a comunidade judaica no país, né? Então tem toda essa situação. E para não se criar toda uma celeuma e o medo, um pânico generalizado, é necessário que se traga informações de forma clara e objetiva.
De fato. Então, peraí, vamos saber, vamos fazer essas ligações, essas ramificações, o que está acontecendo, né? Como bem disse ali, o Hezbollah no Líbano, ele tem um posicionamento, ele tem uma situação, ele tem uma ocupação, mas lá é o Líbano. Lá no Líbano, no Brasil é Brasil. E aqui os brazucas é que mandam e tem que ser do jeito brasileiro. Sim. Então a gente é um país laico, aceita todo mundo, aqui é carnaval, aqui é tudo bem, aqui é sorriso, alegria, mas ponto. Se pisar no calo, é um bypass na hora. Ou estou errado? Verdade. O cara, né? O cara é um lorde, ele entende do assunto, né? Entende. Na verdade, Márcio e Vanessa, eu até concordo com a fala de vocês, mas eu traria um outro parâmetro nesse sentido. Quando a gente fala do Hezbollah, eu vou chamar de organização criminosa, fundada lá atrás, em 1982. Antiguíssima. E aí a gente... Oi? Antiguíssima. E a gente traz aquele parâmetro, tipo assim, que realmente é uma organização. Primeiro a gente tem que colocar essa fala em cima de qualquer contexto que venha depois. Então eles têm esse parâmetro porque a gente sabe que é um grupo que nasceu de um nacionalismo latente naquele período, e aí eles estão acabando, a intenção deles é realmente poder trazer... pessoas de outros países, principalmente aqui na América Latina, que tem essas grandes organizações criminosas, esses grandes terroristas latinos, e aí eles querem vir para o Brasil para realmente tentar vetar esses braços israelitas, que a gente tem aqui uma comunidade muito grande, principalmente aqui nos Estados Unidos e acho que na França, tem uma comunidade israelita muito grande. E o que é essa Operação Trapiche dentro desse cenário? Essa operação nasceu na Bahia, se eu não me engano, né, em Salvador. Eu vi alguma coisa um tempo atrás que era uma operação para combater o tráfico de drogas, se eu não me engano. Então, você percebe onde está a organização criminosa, eles conseguiram esse tipo. Se chegou a esse ponto dessa Operação Trapiche e encontrar essas pessoas envolvidas com o Hezbollah, é porque realmente a comunicação está acontecendo nesse lugar. Então, assim, cabe a nós, como você disse, o Dino falar isso, se foi Polícia Federal, se foi o Mossad, se foi de Israel. Eu acho que o mais importante nesse momento é a gente deixar os egos de lado e entender que existe, apesar do crime ser organizado, existe uma comunicação entre as polícias federais de lá de Israel e daqui, e realmente acabar com os egos e descobrir, trazer mais informação, e é claro que a gente sabe que isso não vai vir agora. Como diria minha afinada avó, tem angu nesse caroço, tem caroço nesse angu. Porque Sim. o Netanyahu falou isso na rede social, no X. Colocou lá no X, foi no X, ele soltou na rede social. Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, se preocupou com uma operação no Brasil. Gente, algo tem. O cara tá no meio de uma guerra. Algo tem, ainda tá preocupado com isso aqui. E é de se desconfiar, né? Então, não é assim, né? O cara tá no meio de uma guerra. Não, no Brasil eles tomam conta lá. Não, o cara, de acordo, parabenizou, falou do Mossad, falou... Ele não está ganhando quem não ganhar voto no Brasil, porque não tem nada a ver. Os israelitas aqui, embora sejam grandes, mas lá, Israel, o número é maior. Então, eu não quero aqui antecipar nada, mas... Vamos esperar. Mas é como a gente traz aí nessa fala um toque que a Vanessa deu de portas abertas. Nós somos um país de braços e portas abertas. E a gente não tem nenhum histórico de guerras latentes nos últimos anos. E isso deixa a facilidade de pessoas infiltradas nessa sociedade. E aí, essa é a preocupação de Netanyahu. Porque quem são essas pessoas que estão infiltradas aqui e tentando convencer israelitas que são brasileiros ou que tenham descendência a realmente fazer parte do Hezbollah? Posso fazer um adendo aí no que você falou das portas abertas? Por favor. Eu entendo que nós somos um país não de portas abertas, mas de uma enorme fronteira e nem sempre cuidada. Não. Sim. Não, mas quando eu falo... Porque a gente sabe que quando você vem pelo aeroporto, quando você vem pelas vias normais, existe todo um controle. E você pode ingressar nesse país por diversas... Olha a extensão que tem. Mas quando eu falo portas abertas, Márcio, muito boa a sua colocação, porque a gente realmente existe essa lacuna. Mas quando eu falo portas abertas, realmente, se nós formos comparar todos os trâmites, a Vanessa como advogada, ela pode saber melhor que isso, todos os trâmites de uma pessoa estrangeira para entrar no Brasil, apesar das cobranças, é muito mais fácil e muito mais normal do que outros países, principalmente do Oriente Médio, principalmente da Europa e principalmente dos Estados Unidos. Sempre os Estados
Estados Unidos dá um trabalhão. Para o Muito Brasil anos. Muito é trabalho. rápido, né? Então É. você imagina. Até porque aqui no Brasil a gente tem a intenção muito do turismo, então a gente facilita bastante É a muito entrada mesmo facilitado, para hein? girar Campos Elíseos, para girar essa economia Economia. turística, né? Então aí a gente precisa dessa economia mesmo. Então eu entendo que isso E é aí foi nesse interessante. sentido que eu quis dizer, na verdade, portas e braços abertos para poder receber todo brasileiro que chega, para a gente Sim. poder realmente movimentar essa economia. Talvez aí esteja um pouco do nosso, né, do escorregar brasileiro. nesse das sentido. facilitações, Das- né? essa Das talvez traga facilidades. facilitação. E outra, né, gente? Chega qualquer licença, qualquer estrangeiro aqui, italiano, chama o italiano pro churrasco, olha, já apelidou. Nós somos muito solícitos com o a gente estrangeiro. é um país solícito, né? As pessoas sentem muito O bem. mundo não pode se esquecer do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E a América do Sul foi um ponto de esconderijo para grandes Muitos, nazistas que estiveram muitos. no Brasil, Argentina, vários Muitos. países. Essas pessoas acabaram se escondendo na América do Sul, né? Isso a gente chama atenção, então a gente vai ficar atento. Porque nós já temos esse histórico, né? Já temos essa Então, história. o olhar internacional para a América do Sul é totalmente voltado a isso. Totalmente voltado.